minhas senhoras e meus senhores, meus caros mineiros. Eu agradeço essa homenagem, que eu vejo não uma homenagem à minha pessoa, mas uma homenagem ao nosso passado e também ao nosso futuro. O Brasil tem um futuro bem abençoado, um futuro grandioso pela frente. Há 2, 3 anos atrás, nós saímos às ruas bradando não só que nossa bandeira verde e amarela e jamais será vermelha, mas, sobretudo, quero o meu Brasil de volta. O que é esse Brasil que os brasileiros bradavam? Não é uma volta atrás, mas uma retomada de uma via histórica gloriosa. O Brasil tem saudades de um passado, mas nós não damos conta, às vezes, certa diferença com os outros povos. Nós temos nosso vocabulário, que é riquíssimo, uma palavra que é única. Nenhum outro idioma tem essa palavra, que é a palavra saudades. A palavra saudades soma 2 conceitos. O conceito de nostalgia e o conceito de esperança de reencontro. E é exatamente isso que estava no fundo da alma dos brasileiros quando saíram às ruas há pouco tempo atrás, em que houve uma grande virada na nossa história. O Brasil está retomando as suas vias gloriosas. O Brasil está voltando a realizar aqueles desígnios grandiosos que a Divina Providência teve para a nossa pátria desde toda a eternidade. O Brasil é um país abençoado, desde a criação do mundo com o Cruzeiro do Sul. O Brasil é um país que teve como primeiro monumento de sua história uma Santa Cruz, como primeiro ato público de sua história uma Santa Missa, em que pela primeira vez nosso Divino Redentor aqui esteve em nossa pátria na consagração nessa Santa Missa com seu corpo, sangue, alma e divindade. E nessa ocasião também ficou patente algo que é único no Brasil, no mundo, que é essa somatória dos diversos povos que aqui se encontraram, em que nós fomos somando as qualidades sem somar os defeitos. Nós temos a fé e o espírito empreendedor do português, nós temos a intuição, o espírito maravilhoso do índio, nós temos a força e a lealdade do povo africano. Depois nós fomos somando as qualidades de vários outros povos que aqui se encontraram, o que deu nesse povo maravilhoso. E nós estamos por festejar o 2º centenário da nossa independência, que também, como foi bem ressaltado pelo deputado Coronel Sandro, foi uma independência completamente diferente dos demais povos das 3 Américas, porque nos outros povos as independências resultaram das ambições dos caudilhos ou certos generais, como foi o caso da independência norte-americana. A nossa foi uma emancipação de um filho a conselho paterno. Eu me recordo, alguns anos atrás, eu fiz uma palestra na Universidade del Mar, em Vinha del Mar, no Chile, a convite da Marinha Chilena. Essa Universidade del Mar do Chile seria o equivalente ao nosso ITA aqui no Brasil, com relação à Força Aérea. É uma universidade da Marinha de Guerra chilena que visa exatamente estudar o que é o grande patrimônio deles, que é o mar. No fim dessa palestra, os almirantes chilenos me chamavam a atenção para essa realidade, que muitas vezes nós brasileiros não nos damos conta. Eles diziam que a tragédia da história deles, chilenos, é que não havia, dos demais povos hispano-americanos, é que não havia em Madrid um rei com a sabedoria de um Dom João. Enquanto Madrid fazia ouvidos surdos aos apelos dos diversos povos sul-americanos, que lhes pediam que enviassem príncipes para continuar a sua história, para dar continuidade ao seu passado e garantir o seu futuro, no Brasil, ao Brasil veio o príncipe regente naquele tempo, futuro Dom João VI, e que aqui chegando lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. E diziam os chilenos: com isso, a diferença é que vocês mantiveram a sua unidade territorial, política, social, até psicológica, admirável, que nós chilenos invejamos. Por quê? Porque o imperador, o Dom João VI já, porque a partir de 1816, ele passou a ter o título de Dom João VI, com o falecimento de sua mãe, Dona Rainha, a Dona Maria I, forçado, ele queria continuar no Brasil, porque exatamente, coronel, Dom João VI havia sugerido a José Bonifácio, havia sugerido a Dom João de formar com os diversos países de língua lusa, que foram colonizados pelos portugueses, para aquele povo heróico que saía enfrentando os oceanos para mais cristãos atrevimentos, como dizia Camões. Dom João deu conta que esse era o futuro, formar uma comunidade de nações em língua lusa, com capital no Rio de Janeiro, que seria a capital de todo mundo, Portugal, Algarve, Angola, Moçambique, a Índia, parte da China, até o Timor, lá no extremo, do outro lado do planeta, mas com capital no Rio de Janeiro. Isso explica o fato dele ter aqui ficado 7 anos depois da derrota do tirano Napoleão. Napoleão odiava a Dom João VI, porque dizia que foi o único rei que me enganou. Aliás, todos conhecem a expressão deixar haver navios. Quando a gente falta um compromisso,
se diz, eu deixei haver navios. Essa expressão de onde vem? Vem exatamente do fato de que quando as tropas do tirano Napoleão chegaram às colinas que cercam a Lisboa, viram ao largo as velas das naus que para cá vinham. E eles ficaram a ver navios. Daí vem essa expressão. Nós temos várias expressões no nosso vocabulário que são únicas e têm ligação com a história. Por exemplo, madeira de lei. Só no Brasil existe a expressão madeira de lei. De onde vem essa expressão? O rei Dom João III, que substituiu Dom Manuel Venturoso, vendo que os piratas holandeses, franceses vinham roubar nossas madeiras, fizeram uma lei pelo qual certas madeiras só poderiam ser cortadas com autorização da corte. O corte era o parlamento naquele tempo. Outra expressão, terras devolutas, só existe no Brasil. Com a origem, houve, a partir de 1042, as capitanias hereditárias. Só deram certo, 2 capitanias, Pernambuco e São Vicente. As outras fracassaram. Mas havia o respeito, o coronel chamou a atenção desse fato também, é um dos méritos do governo atual, o respeito ao direito de propriedade. As terras não foram confiscadas, porque tinham sido doadas, elas foram negociadas e foram devolvidas. A última das capitanias foram devolvidas em 1757. Até 1757 ainda havia capitania hereditária no Brasil, mas pelo respeito da coroa aos direitos adquiridos. Mas, enfim, o Brasil, com isso, foi um país privilegiado. Nós temos um passado glorioso, nós temos um povo heróico, nós temos um território absolutamente incomparável. Nós temos tudo para ser um dos principais países do mundo. O povo, a terra, os minerais e até o clima. O nosso clima é ameno. Alguns dias atrás eu telefonei para um amigo na Europa, na Alsácia, dizendo que naquele dia estavam fazendo 39 graus de temperatura. E poucos dias antes eram 40 e tantos graus de temperatura. Isso na Alsácia. No Brasil, é raríssimo chegarmos a 40 graus. O Brasil é um país privilegiado sob todos os pontos de vista. Nós temos a maior reserva de minerais do planeta. Nós temos a maior área cultivável do planeta. Para terem ideia do que seja o potencial do Brasil, nós temos menos de 10% cultivado pela agricultura no nosso território. E hoje o Brasil, segundo estatísticas, não só da Embrapa, mas internacionais, o Brasil alimenta 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Esse é o nosso potencial. Praticamente 1/4 da humanidade se alimenta com alimentos brasileiros. Nós não sabemos isso, a imprensa não publica, mas essa é a nossa realidade. E esse é o nosso futuro. Nós temos tudo para ser das primeiras nações do mundo. O povo, a terra, o subsolo, a água, o clima, absolutamente tudo. Peçamos a Deus, portanto, que nos ajude a quanto antes reencontrarmos essas vias da nossa história que foram abandonadas. Nós tivemos um primeiro passo. Nas últimas eleições, nos últimos anos, em que, em certo momento, o povo brasileiro, se sentindo espoliado, ultrajado, agredido na sua fé, disse basta. E eu considero que o atual presidente foi eleito por, a meu ver, 3 razões. Durante 18 anos, ele, no Congresso Nacional, foi o desabafo do povo brasileiro. Ele dizia o que nós gostaríamos de dizer e não podíamos. As facadas, as trágicas facadas, que por segundos não nos afastavam dessa esperança. E, finalmente, quando escolheu o slogan Brasil acima de tudo e Deus acima dos brasileiros, e repôs a Deus na nossa história. Porque a grande tragédia da República foi a pretensão de organizar a nação fazendo a abstração de Deus. E um Estado que faz a abstração de Deus, ele se proclama Deus e se julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo, independentemente daqueles direitos originários, do direito natural, daqueles direitos que resultam da boa posse-poder na criação, daqueles direitos que resultam que nós temos porque somos criaturas de Deus. O direito à vida, o direito à formação de família, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao salário justo e familiar, o direito à propriedade, e assim vários outros direitos, não são uma concessão do Estado, são um direito natural. O Estado tem apenas nos garantir esses direitos, deve regulamentar esses direitos. E que nós vemos exatamente que os brasileiros estão querendo um Estado em que se volte a respeitar esta realidade, que esteja compenetrado de que o papel do Estado, o principal papel do Estado, não é administrar, mas é organizar a vida virtuosa em comum, é respeitar esses direitos fundamentais e com isso garantir que a pessoa realmente possa realizar aquele destino de glória que lhe estão reservados pela divina providência, a sua vocação, aquele chamado, vocação vem do latim, do vocare, aquele chamado de Deus para realizar um destino de glória. E é isso que nós esperamos no nosso grande Brasil, nosso querido Brasil, nosso ainda tão sofrido Brasil, mas nosso Brasil tão cheio de esperança nos dias atuais. Minhas senhoras, meus senhores, senhores deputados, muitíssimo obrigado pela sua homenagem prestada ao nosso passado e ao nosso futuro.